Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo para vocês no vídeo de hoje. Vamos falar sobre investimento recorde, volante do Santos na mira, renovação de zagueiro. Para finalizar, mais uma vergonha que o Fred passou a respeito da multa de 10 milhões de reais que ele deve para o Atlético. E para você ficar por dentro de todas essas informações, assista o vídeo até o final, deixe um like, se inscreva. Depois da vinheta eu volto para atualizar tudo que tá rolando nos bastidores do Galo. Primeira notícia do vídeo de hoje é para falar sobre o zagueiro Gabriel, cria da base do Galo, 26 anos, já realizou pelo Atlético 148 jogos, fez 6 gols, conquistou o Campeonato Mineiro de 2017 e está avaliado hoje na casa dos 1 milhão de euros. O jogador tinha o seu contrato se encerrando em dezembro e você sabe muito bem que o Atlético, além de buscar alguns zagueiros, irá perder outros nessa próxima janela de transferências. O Bueno retorna para o seu time no Japão. Além disso, temos também a possibilidade de venda do Igor Rabelo, mesmo o diretor do Atlético, que na nossa live ele desmentiu qualquer sondagem, qualquer consulta. Sabemos nós que assim que abre-se a janela, várias consultas, várias sondagens e até propostas podem aparecer por alguns desses zagueiros. E como o setor defensivo do Atlético é carente de grandes jogadores, temos o Júnior Alonso, temos o Hever, temos o Igor Rabelo, o Gabriel, temos também o Mikael, que foi chamado das categorias de base. É o setor que deve receber reforços nos próximos dias. Para a disputa da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, é preciso que o Atlético vá atrás de zagueiros, principalmente levando em consideração que o Júnior Alonso deve ser convocado frequentemente para a seleção paraguaia. Pensando nisso e evitando também perder o Gabriel e ficar sem reposição na zaga, o Atlético renovou o contrato do zagueiro até dezembro de 2023. É isso mesmo, o contrato do Gabriel foi renovado, ele já poderia assinar um pré-contrato daqui 3 meses, porque o seu contrato se encerrava em dezembro. O Gabriel nunca foi uma unanimidade, mas ele segue no elenco, renovou o seu contrato. Talvez o Atlético vislumbre negociar esse jogador ou utilizá-lo durante a temporada. Antes de falar da próxima notícia, já trouxe para vocês que o OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo, tem o campeonato alemão e o campeonato francês totalmente de graça e além disso tem vídeos, melhores momentos, notificações em tempo real de tudo que acontece no Galo. Se você ainda não baixou, deixei um link exclusivo na descrição. Você vai fazer o download gratuitamente, serve para Android, serve para iOS e você fica muito bem informado a respeito de tudo do Galo. Então bora sem delongas, sem enrolação, falar da segunda notícia de hoje. Vamos falar sobre o caso Fred, pessoal. E o Fred não cansa de passar vergonha. Não cansa. Na CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, ele perdeu. No CBMA, que é a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem, ele perdeu. E agora foi a vez do TRT negar o que ele havia pedido. Ele estava tentando caçar aquela ordem que ele recebeu de pagar o Atlético os 10 milhões de reais corrigidos, que hoje já chega na casa dos 19 milhões de reais. Pessoal, ele perdeu mais uma e a intimação vai dar 10 dias para o Fred pagar o Atlético. É isso mesmo, caso ele não pague o Galo, ele pode sofrer sanções, 10% do seu salário, ser até proibido de jogar futebol. Mas existe ainda a possibilidade dele jogar essa dívida para o Cruzeiro. Não sabemos se isso vai acontecer, mas certo é que é uma boa notícia, uma baita notícia e merece o seu like. Você que ainda não deixou o like, eu falo para você. O Fred vai ter que pagar, ou ele ou o Cruzeiro. E a dívida já dobrou, eram 10 milhões, agora o Fred deve 20 milhões de reais. E o Atlético conseguiu mais uma vitória. Eu falo para vocês, mexer com o departamento jurídico do Atlético não é brincadeira. Até hoje, o Dr. Lázaro está atuando em alguns casos especiais
esse do Fred é um deles, mas, obviamente, tem pessoas capacitadas, não só o Dr. Lázaro, ele mesmo deu felicitações para toda a equipe jurídica do Galo que está atuando nesse caso específico. Bora então virar o disco de Fred para Alisson dos Santos, zagueiro monitorado, na verdade volante monitorado pelo Atlético. A notícia foi traga pelo portal Coluna 1908 e eu chequei essa informação e descobri que houve em si uma sondagem. Já existiu o interesse do Atlético nesse jogador. O Alisson, para quem não sabe, tem 28 anos. Ele é formado nas categorias de base do Santos, está lá desde 2013, teve um rápido empréstimo para o Red Bull Bragantino, retornou. Ele já tem quase 200 jogos com a camisa santista, é aquele volante, roubador de bola, desarma muito bem, tem velocidade. Ele jogou bem com o São Paulo no ano passado, jogou também com o Cuca, né? E é um ótimo nome, na minha opinião, para reforçar o Atlético, porém nesse momento não existe negociação em andamento. Eu descobri que teve um interesse, rolou uma sondagem, mas nesse momento não há nada, nem conversas entre o Atlético e o Santos pelo volante Alisson. No Transfer Market, ele está avaliado em 2 milhões de euros aproximadamente. Para mim é um valor alto, talvez o Atlético tenha que negociar caso persista o interesse no jogador. É o momento de especulação mesmo, é o momento que o Atlético vai atrás de um volante, afinal, os nomes que o Atlético vem buscando, como Edenilson, como Cuéllar, nomes que já vazaram, os melhores nomes, assim como o Wallace também, estão muito caros. O Atlético terá que ter realmente uma criatividade maior. Estão aproveitando que o Galo tem investidores, tem mecenas para, na minha visão, superfaturar o valor desses jogadores. Não é verdade? Hoje 2 milhões de euros ultrapassaria a marca de 12 milhões de reais. Não é verdade? E o volante, Alisson, ele é um cara que talvez seria difícil o Atlético revender para outros mercados. É por isso que tem que ter inteligência nessa negociação, mas eu vejo ele como um bom nome. É um cara que rouba muitas bolas, tem um desarme interessante, um bom chute de fora da área, né? Confesso que acompanhei pouco, mas pelas minhas pesquisas seria sim um bom reforço para o Atlético, porém é uma posição que o Atlético está servindo do Alan e também o Jair, fora a possibilidade do Zarate ser recuado para assumir essa função, coisa que ele vinha fazendo muito bem no início do Campeonato Mineiro. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Alisson, volante do Santos de 28 anos, seria uma boa pro Galo? Agora vamos finalizar o vídeo falando sobre uma boa notícia e tem investimento recorde chegando nas categorias de base do Clube Atlético Mineiro. Em entrevista ao portal Fala Galo, o Rubens Menin falou sobre isso. Falou que prevê o aumento, né, de até 33%, conforme saiu no Globo Esporte, o investimento recorde na base, que o ano passado investiu 14 milhões de reais nessas categorias de base, mas agora a situação mudou. Se antes com o Júnior Chávere a ideia era trazer jogadores semi-prontos, trazer jogadores ali que já tinham uma certa experiência nos seus clubes, dessa vez Rubens Menin falou diferente. Agora vai captar jogadores desde o berço, tentar descobrir promessas, tentar descobrir prodígios o mais antes possível. Jogador já novo, com 11, 12 anos. Diferente do método do Júnior Chávere, que até deu certo no Grêmio, mas com Erasmo Damiani, que é o novo diretor-geral das categorias de base do Galo, vai ser diferente, não é mesmo? Eu gostaria até de perguntar, antes de seguir com o vídeo, a sua opinião. Você acha melhor captar jogadores semi-prontos, ali na casa dos 17, 18 anos, ou descobrir esses jogadores lá no início, com 10, 11 anos, como vários clubes fizeram, assim como o Santos faz muito bem nas suas categorias de base? Essa é uma opinião pra massa, deixar aqui nos comentários. Mas, terminando aí a notícia, é muito legal que o Atlético vai investir nas categorias de base, porque são perguntas que eu recebo muito aqui no canal. E a base não revela ninguém, não é só contratar. Vai ter um investimento recorde, até 20 milhões de reais esse ano depositado nas categorias de base, na formação de atletas, na prospecção, né, descobrir esses talentos, trazer para a cidade do Galo, formá-los com o DNA do clube, um DNA vencedor, um DNA que joga para frente, para que quando esses jogadores ficarem à disposição
do clube profissional, do elenco principal do Atlético, aí sim eles puderem entregar, assim como alguns jogadores estão aí perto, né, de poder entregar isso pro Atlético. O Savinho está sendo preparado há algum tempo. Temos o Guilherme Santos, que é uma grande promessa, está emprestado ao Coimbra, mas deve ter oportunidade no grupo principal. O Mikael foi integrado junto com o Neto ao elenco principal do Galo, fora vários outros, como o Echaporã, como o Júlio César, tem o Thaleson, tem o Wesley Hudson, o Kevin Kessler, são vários jogadores que em breve poderão servir o grupo principal do Galo. Pessoal, eram essas as principais notícias do Galo na manhã de hoje. Se inscreva no canal e acione o sininho que 5h30 da tarde tem giro de bastidores com as outras principais notícias do Atlético que vão surgir durante o dia. Não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. Compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e você sabe que eu volto a qualquer momento com mais notícias e mais informações do nosso clube Atlético Mineiro.